Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático, Daniel 10, 19. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Um novo dia da nossa série Versículo comentado temático. E durante este mês de julho, o nosso tema é Não temas. Nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, comentando cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecido pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando e vamos aplicar essa palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos o estudo de hoje, eu quero te lembrar de uma verdade que tem acompanhado toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que as circunstâncias ao nosso redor. Então, abra o seu coração, esteja atento, esteja atenta à palavra de Deus e deixe Deus falar com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático Não temas. Vamos orar? Senhor Deus Pai, abrimos mais uma vez a Tua palavra com reverência e gratidão. Vivemos dias em que muitas pessoas estão emocionalmente cansadas. Há quem continue caminhando, mas por dentro, Senhor, já perdeu as forças. Há quem continue orando, mas sente que já não consegue prosseguir. Hoje pedimos que esta palavra renove o nosso coração, que o Teu Espírito Santo fortaleça aqueles que chegaram até aqui carregando peso, preocupação e desânimo, e que ao final deste estudo possamos dizer como Daniel: fiquei fortalecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, dia 28, tô com a garganta bem ruim, viu, gente? Então vocês vão me ver fazendo alguns barulhos diferentes aqui. Hoje, dia 28, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático. Daniel 10, 19, que diz assim: E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Gratidão, Senhor, pois tua palavra é maravilhosa. Em algumas versões, como aqui está escrito anima-te, em algumas versões está escrito ser forte, ser forte. Tá bom? Perdão, gente. No estudo de ontem, dia 27, Daniel 10, 12, nós falamos como Deus ouviu
a oração de Daniel desde o primeiro dia. E hoje, dia 28, nós, neste versículo que lemos, Daniel 10:19, depois da espera, Deus fortalece Daniel para continuar. Nós permanecemos no mesmo capítulo, mas podemos ver na continuidade dos versículos o trabalhar de Deus na vida de Daniel. No versículo 12, Deus fortalece a esperança. E já no versículo 19, Deus fortalece a pessoa. Às vezes, Deus muda primeiro o nosso interior para depois mudar as circunstâncias. E esta será a grande mensagem nesse estudo de hoje. Daniel havia passado 21 dias buscando ao Senhor. Recebeu uma visão tão impactante que perdeu completamente as forças. No início do capítulo, ele descreve que o seu vigor desapareceu, seu rosto mudou, seu corpo tremia. Ele caiu sem forças diante da manifestação da glória de Deus. Oh, maravilha! Mesmo sendo um homem de profunda comunhão com Deus, Daniel experimentou a sua própria fragilidade. Então acontece algo maravilhoso. Antes de revelar novas profecias, Deus fortalece seu servo. Perceba este detalhe. Deus não entrega primeiro a missão. Primeiro fortalece aquele que irá recebê-la. Isso revela o cuidado de Deus. Ele conhece os nossos limites. Ele sabe melhor do que ninguém as nossas limitações. E que por vezes são limitações grandes, grandes, né? Nós vamos comentar este versículo frase a frase, tá bom? Vamos lá. Primeira frase, não temas. Mais uma vez, nós encontramos aqui a expressão que acompanha toda esta série. Mas aqui ela vem acompanhada de algo muito especial. Deus não começa falando da missão, nem da batalha espiritual, nem do futuro. Ele começa cuidando do coração de Daniel, porque um coração fortalecido consegue enfrentar qualquer desafio. Não é verdade? Me conta se você concorda ou não. Homem muito amado. Que expressão extraordinária. Já imaginou você sendo chamado, você sendo chamada de homem muito amado, de mulher muito amada por Deus? Daniel não era amado porque era perfeito. Deus não esperava isso de Daniel e não espera isso de nenhum de nós. Nem porque nunca havia enfrentado dificuldades. Daniel não era perfeito por isso. Não era amado por isso. Porque ele era perfeito, porque não era, né? E nem porque nunca tinha enfrentado dificuldades. Ele era amado porque ele pertencia a Deus. Essa verdade continua válida para nós. Nossa identidade não está no sucesso, na posição ou na capacidade. Nossa identidade está no amor de Deus.
Quantas pessoas vivem tentando provar seu valor para o mundo, quando Deus já declarou o quanto são preciosas para Ele. E Deus fez isso de uma forma que nenhum de nós faríamos. Além do cuidado que Deus veio demonstrando pelo seu povo, Deus ainda demonstrou um amor gigante quando ele deu o seu filho em sacrifício por todos nós. Nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. A nossa identidade em Cristo Jesus, ela tem valor. E o valor de um tamanho, de um amor, que nenhum de nós teríamos coragem de fazer, de entregar um filho para morrer por alguém. Será que faríamos isso? Deus fez. Deus entregou o filho dele para morrer por nós. E é esse sangue que nos comprou, que nos lavou, que levou os nossos pecados e que nós somos sarados por ele. A nossa identidade tem este valor em Cristo Jesus. A nossa identidade tem este valor em Deus. Então, dê a você mesmo este valor, que nós não somos merecedores, mas Deus nos deu. Então, vamos valorizar o amor de Deus e o sacrifício de Deus nos amando também. Não é um amor egoísta, não é um amor narcisista, não, mas é um amor que respeita a nossa identidade em Cristo, para podermos também amar aos outros, já que o segundo grande mandamento que Jesus nos deu é amar ao próximo como a nós mesmos, não é verdade? Então vamos continuar. Paz seja contigo. Antes da força, Deus oferece paz. Isso nos ensina que a verdadeira força espiritual nasce de um coração em paz. É possível ter paz mesmo no meio da batalha. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque Deus está presente. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias. Ela nasce da confiança. Ela nasce do Espírito Santo em nós. É uma paz que excede todo entendimento. Apesar das dificuldades, das lutas, das dores, apesar disto, paz interior, coração em paz. Porque se nós não tivermos essa paz, às vezes a gente não consegue nem pensar, nem raciocinar, nem ouvir o que Deus quer nos falar. Receba esta paz de Deus em seu coração hoje. E o versículo continua. Anima-te, anima-te, ou sê forte, sê forte. Por que repetir? Na Bíblia, repetição muitas vezes serve para dar ênfase. É como se Deus dissesse: você realmente precisará desse ânimo, você realmente precisará dessa força. Mas observe, Daniel não produz essa força sozinho. Daniel não produz este ânimo sozinho. Ela vem da presença de Deus. Quando Deus fortalece alguém, quando Deus anima alguém, ele não apenas anima emocionalmente, ele renova toda a capacidade de continuar. E o versículo continua com Daniel falando:
fiquei fortalecido. Essa é uma das frases mais bonitas do capítulo. Daniel não disse, resolvi o meu problema. Ele diz, fiquei fortalecido. As circunstâncias ainda não haviam mudado, mas ele havia mudado. Às vezes esperamos que Deus transforme primeiro a situação. Muitas vezes, ele transforma primeiro o nosso interior. E isso faz toda a diferença, porque Deus nos prepara para receber a bênção. Glória a Deus. E o versículo continua. Daniel disse, fala, meu Senhor. Depois de ser fortalecido, Daniel está pronto para ouvir. Antes ele estava abatido, agora está preparado. Há momentos em que Deus trabalha primeiro em nossa estrutura espiritual para depois nos confiar novas responsabilidades. Perceba a ordem do agir de Deus. Primeiro, ele disse, não temas. Depois, ele declarou, você é amado. E depois ele disse, receba a paz. E aí ele completa, seja fortalecido. Só então Daniel está preparado para continuar. Que sequência maravilhosa! É exatamente assim que Deus trabalha conosco, ainda hoje. Ainda em mim, ainda em você, ainda em cada um de nós. Ele cura o coração antes de ampliar a missão. A lição central desse versículo é que a maior força do cristão não nasce das suas capacidades, mas da certeza de que é profundamente amado e fortalecido por Deus. Nós vivemos hoje em uma sociedade que exige produtividade constante. As pessoas sentem que precisam estar sempre fortes, sempre resolvendo tudo, sempre demonstrando segurança, mas Deus nos ensina outra verdade. Podemos reconhecer nossa fraqueza, nós podemos admitir o nosso cansaço, porque é justamente nesses momentos que a força de Deus se manifesta em nós. Não há vergonha em precisar ser fortalecido. Até Daniel precisou. O importante é nós sabermos onde buscar a nossa força. Vamos juntos praticar este versículo no nosso dia a dia, uma prática para fortalecer a nossa alma. Primeiro, antes de começar sua atividade pela manhã, reserve 5 minutos para lembrar quem você é diante de Deus. Não comece o dia pensando apenas nas tarefas, no que fazer. Comece lembrando que você é amado, que você é amada pelo Senhor. Segundo, quando sentir que as forças estão se acabando, em vez de insistir apenas no esforço humano, faça uma pausa para orar. Às vezes, alguns minutos na presença de Deus renovam mais do que horas tentando resolver tudo sozinho. Terceiro,
Observe como você fala consigo mesmo. Muitas pessoas se tratam com dureza. Substitua palavras de condenação pelas promessas da palavra de Deus. Lembre-se, você é alguém amado. Você é alguém amada pelo Senhor. E quarto, procure fortalecer outra pessoa nesta semana. Faça uma ligação, mande uma mensagem, faça uma oração. Assim como Daniel foi fortalecido por uma palavra vinda de Deus, nós também podemos ser instrumentos para fortalecer alguém. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Quando Deus nos chama, quando Deus nos salva, é para sermos instrumentos na obra do Senhor, na obra de salvação, na obra de levar a mensagem positiva para a vida de outras pessoas. Eu, sinceramente, desejo e espero que essa palavra que você ouviu aqui hoje não fique apenas no seu entendimento, mas que ela desça para o seu coração, para o seu interior e produza fé, paz e obediência na sua vida. E lembre-se que cada não temas que nós estudamos aqui não é apenas uma frase, mas é uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra de Deus, a palavra do Senhor no seu dia a dia. E se essa mensagem falou com você, continue acompanhando a série Não Temas, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta mensagem, e se esta palavra verdadeiramente falou ao seu coração, compartilhe com alguém que esteja cansado e precisando de forças para continuar. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, porque Tu conheces as nossas limitações. Obrigada, porque o Senhor, meu Pai, não nos abandonas quando as nossas forças acabam. Ensina-nos, meu Deus, a descansar no Teu amor. Renova nosso coração e fortalece a nossa fé, que possamos caminhar lembrando que somos profundamente amados pelo Senhor e que a paz do Senhor governe nossos pensamentos e decisões, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe a série Versículo Comentado Temático Não Temas. Nós temos ainda no canal
Às 8 horas da manhã, um short com o versículo do dia. E ao meio-dia, às 3 da tarde, às 9 da noite, à meia-noite e às 3 da manhã, nós temos o propósito de oração nos shorts do canal. Então, venha e fique conosco e vamos edificar a nossa fé e glorificar o nome do Senhor juntos. Cada estudo dessa série tem nos mostrado que Deus não apenas nos livra do medo, mas também nos transforma por meio da sua presença. E leve esta verdade para a sua vida. Você não precisa enfrentar as lutas da vida apenas com as suas forças. O Deus que chamou Daniel de homem muito amado continua fortalecendo aqueles que se aproximam dele com sinceridade. Não temas, a paz do Senhor está com você e ele mesmo fortalecerá o seu coração. Gratidão.